Testemunho de Eveline Chermont, da cidade de Cayena, Guiana Francesa. Congreguei desde criança na igreja dos meus pais. A minha família inteira congregava nessa denominação. Eu fiquei adolescente e todos os dias caminhava para essa igreja. Nunca senti nenhuma mudança na minha vida. A minha família bebia vinho, cerveja e todos os tipos de bebidas alcoólicas. A doutrina do nosso ministério não proibia. Os meus pais falavam de transformação e pregavam contra o pecado, mas nunca obedecia a palavra. Até o pastor chegava embriagado em casa e discutia com a sua esposa. Eu passei a não acreditar que Bíblia transforma vidas e passei a crer que era apenas um livro. O pastor da igreja onde minha família congregava não acreditava nos dons do Espírito Santo. Para ele, profecias, revelações, curas, visões e sinais e prodígios não poderia ter nas igrejas de hoje. Ele acreditava que tudo isso acabou junto com os apóstolos de Jesus. Eu parei de ir à igreja e passei a frequentar casas de danças e bebidas, onde aprendi a usar cigarros e a beber. Conheci um rapaz chamado Augusto e começamos a namorar. Casamos. Fomos morar juntos. Brigas começaram a ter em casa e a gente se agredia fisicamente até deixar marcas um no outro. O nosso relacionamento conjugal não havia concordância. A gente pensava muito diferente. Um queria controlar o outro. O nosso ciúme era o combustível que fazia a gente discutir. A situação começou a ficar pior. Eu procurei uma igreja diferente de onde a minha família congregava. Eu me lembrei de Jesus e queria uma mudança em minha vida. Fui em uma igreja pentecostal e várias vezes caí endemoniada. Os cristãos daquela igreja acreditam em coisas sobrenaturais diferente da onde eu congregava. Passei a fazer parte daquela igreja. O que me deixava frustrada é que quase todos os dias eu ficava possessa nos cultos e caía ao chão. Uma legião tomava posse do meu corpo e me jogava ao chão. Era essa legião que me fazia brigar com o meu esposo. Eu não conseguia me libertar. Estava indo à igreja, mas depois andava para os bares. Tentei várias vezes enganar o meu pastor, dizendo que fui liberta. E quando frequentava o culto caía ao chão possessa. O pastor dizia que eu não estava liberta e tinha que renunciar ao pecado para não cair mais endemoniada. Não conseguia enganar o pastor. E quando começava a ir para festas da noite, eu já sabia que iria cair endemoniada no outro dia na igreja. Não fui mais para essa igreja onde o pastor expulsava os meus demônios. E comecei a andar em outra igreja, onde o pastor não conseguia ter a mesma percepção espiritual. Eu fazia tudo o que queria. Bebia muita bebida alcoólica e depois entrava na igreja. Estava quase todos os dias e nada acontecia. Era nessa igreja onde o diabo me queria e foi para ali que ele me levou. Onde a sua presença não é sentida e nem os seus planos revelados. Ali ele não podia se manifestar em mim trazendo uma falsa aparência de libertação. Esse pastor que não tem o discernimento me ungiu para ser uma evangelista por eu estar indo todos os dias para a sua igreja. Passei a ser um membro daquela igreja com uma conversão falsa. Eu não queria renunciar ao mundo e servia na igreja e os prazeres. O pastor cego não enxergava o demônio da sensualidade e sedução que habitava em mim. O pastor me deixava ministrar na igreja, mesmo estando amasiada. Eu casei, mas não foi oficial nos papéis, apenas fui morar junta. Quando eu chegava em casa, as brigas e discussões com o meu esposo aconteciam. As nossas brigas pareciam uma luta de boxe. Chegamos a se enrolar no chão. Cheguei a quebrar o nariz do meu esposo.
Ele se assustava com a minha força, mesmo sendo um homem não conseguia me segurar. Eu tinha uma legião de demônios que quebrava tudo. Um dia estava no bar e a legião incorporou em mim. 4 homens fortes não conseguiram me segurar e nem evitar que eu quebrasse as cadeiras do bar. Todos ficaram de queixos caídos com tal força excomunal que eu tinha. Mas toda essa legião entrava no meu corpo quando eu bebia cerveja e outras bebidas. Sempre fui uma mulher frágil. O que me dava força era a legião que tomava o meu corpo. O meu esposo, mesmo sendo forte, passou a ter medo de me desafiar para uma briga física. A última briga que tivemos, quando tentou me bater, ficou com seu corpo dolorido que o deixou assustado. As pessoas gostavam de me ver bater no meu esposo e faziam questão de me envenenar. O nosso relacionamento já não era o mesmo e o meu esposo passou a me trair com outra mulher. Passei a gostar do meu pastor e o espírito de sedução que estava em minha vida começou a agir contra o pastor. Comecei a seguir o meu esposo até que peguei em flagrante com outra mulher. Não tive nenhuma reação violenta. Já não gostava mais dele e pela primeira vez me achei livre para tomar uma decisão de namorar o meu pastor. Passei a seduzir o meu pastor e começamos a sair juntos para o motel. Ele era casado e a sua esposa é uma mulher fiel. Não havia motivo para ele trair a sua esposa. Ela soube que o seu esposo estava lhe traindo e não queria que o casamento fosse destruído. Ela fez de tudo para se reconciliar com o seu marido. Ele, envergonhado pelo que fez, deixou a sua esposa e me chamou para viajar com ele. Ele queria recomeçar uma vida em outro lugar para esconder os seus pecados. Mas de Deus ninguém pode se esconder e nem fugir. Eu destruí o seu casamento e o seu ministério de pastor. Os escândalos vieram aos ouvidos dos seus membros antes dele ir embora e isso causou uma grande revolta na igreja. Eu tive que sair da sua igreja para não ser agredida pelos os membros. O meu pastor queria que eu deixasse o meu esposo e fosse embora com ele, mesmo gostando dele, não tive coragem de ir. O meu esposo tinha visitado uma igreja e se converteu. Ele chorou muito e estava arrependido de ter me traído. Nesse dia ele estava em casa me esperando. Ele estranhou quando cheguei em casa e, mesmo sabendo que me traiu, a minha reação calma de não querer agredi-lo chamou a sua atenção. Ele estava diferente e me pediu perdão naquela noite antes de eu dormir. O meu esposo tinha sofrido uma transformação e já era de Jesus, mas eu não sabia ainda. Foi naquela noite que Deus começou a trabalhar na minha vida. Havia um homem que orava pela minha libertação desde que saí da sua igreja. Era o pastor Oliver, aquele que expulsava os demônios de mim. Toda vez que eu pisava em sua igreja, os demônios se manifestavam. Os demônios me tiraram daquela igreja para eu não ser liberta. Levaram-me para outra igreja, pensando que iriam atrapalhar os planos de Deus em minha vida. E Deus disse para o pastor interceder pela minha vida, senão os demônios iriam me usar para matar meu esposo e ainda se matar. Esses eram os pensamentos que vinham na minha cabeça. Naquela noite, pela primeira vez, ouvi o pedido de perdão do meu esposo. Fiquei sem reação e comecei a chorar sem resposta, enquanto ele dormia em paz. Fiquei a madrugada toda pensando na minha vida e nos pecados terríveis que cometi. Naquela madrugada uma voz me disse: não deixe seu marido, ele vai ser um grande homem usado em minhas mãos e terás orgulho dele. Eu pensei que estava ficando louca ao ouvir aquela voz e acordei o meu esposo. Fiquei com muito medo e chamei o meu esposo para fazer uma oração. Juntos começamos a sentir calafrios e uma forte sensação maligna à nossa volta. Passamos a enxergar vários demônios à nossa volta dentro do quarto.
Um deles se aproximou da gente e tocou em nós dois. Sentimos juntos dores fortes de cabeça, parecia que tinha pedras de gelo no nosso cérebro. Eu me chamo Auguste e falo que sentimos mesmas dores. O gelo da morte veio sobre nós com uma dor terrível. O nosso corpo começou a endurecer e o nosso nível de consciência começou a cair até que abrimos os olhos novamente e percebemos que, apesar de estarmos na Terra, a nossa realidade era espiritual. Milhões e milhares de demônios caminhavam pelas ruas, avenidas e outros voavam pelos ares. Alguns tinham asas de pássaros e eram uma mistura híbrida, parte homem e parte animais. Um desses demônios me acorrentou e o outro prendeu a minha esposa. Eles arrastavam a gente como cachorros na corrente para um caminho que descia até embaixo. É uma estrada muito larga decorada de flores e cheia de pedras preciosas. Aquelas flores estavam normais, mas quando eu passei por elas começaram a dar gargalhadas malignas. Era um demônio se disfarçando de flores. O demônio continuava me arrastando até que eu pisei naquelas pedras preciosas. Elas se transformaram em serpentes e passei a levar várias picadas nas pernas. As dores ficaram intensas e as minhas pernas estavam com buracos do tamanho de um limão. E daqueles buracos negros saía sangue coalhado das minhas pernas. Aquele caminho largo que parecia belo com flores e pedras preciosas eram tudo ilusão. Toda aquela beleza era um disfarce. Os demônios se transformavam naquelas paisagens e agrediam todos que passavam por aquele caminho. Aquele caminho é o que leva ao inferno. E se você está no mundo e ainda não se converteu, está trilhando por esse caminho largo. O caminho do mundo oferece prazeres, bebidas, sexo, festas e uma vida livre que pode fazer tudo o que deseja, mas a sua realidade é o inferno no final desse caminho. O caminho largo que trilhei antes de chegar ao inferno me ofereceu a mesma sensação de prazer e bem-estar, até que fui surpreendido pelas cobras que se disfarçaram de pedras preciosas. E se você continua no caminho do mundo, quando morrer irá trilhar por esse caminho onde passei até chegar ao portão do inferno. Eu também vim atrás do meu esposo e sendo picada por cobras sofrendo as dores do veneno. As cobras só picavam as nossas pernas porque a gente gostava de usar short. Elas só picavam onde tinha nudez, onde estava coberto de roupa não era picado. Eu percebi quando um rapaz que descia atrás de nós que também era picado, mas nas costas, peitos e barrigas por gostar de andar sem camisa. O demônio que me levava disse: todos os que usam shirts mostrando as pernas terão elas atormentadas por serpentes no inferno, independente de ser homem ou mulher. E quem gosta de ficar sem camisa terá o corpo atormentado. O short tem que ser usado por baixo de uma calça igual uma cueca, não pode ser usado como roupa normal. Eu e o meu esposo descemos ao inferno e umas multidões de almas perdidas vinham na frente e outras atrás. Chegamos ao portão do inferno e todas as pessoas estavam acorrentadas. Lucas capítulo 4 versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio para libertar a sua vida do pecado e das prisões do diabo. Jesus ofereceu a sua libertação para todos saírem do cativeiro de Satanás. A maioria das pessoas escolhe serem prisioneiras do diabo. Toda aquela multidão morreu presa em seus pecados, prisioneiros dos prazeres carnais, faziam as suas vontades malignas servindo os seus desejos carnais do mal. Aqueles que servem às suas carnes, não estão servindo a si mesmos e sim Satanás. Quando chegamos no portão negro, o cadeado se abriu e toda a multidão foram lançados nas trevas.
Eu e o meu esposo fomos empurrados para dentro e caímos para baixo. A gente descia igual uma pedra até chegar ao chão do inferno. O que eu presenciei foi um lugar todo devastado. Parecia que jogaram 1000 bombas atômicas ali dentro e um forte fedor de carne queimada. A vontade que eu tinha era de sair daquele lugar. Não desejo nem para o pior assassino ou feiticeiro que venha para esse lugar. Eu vi pastores gays que abriram igrejas para homossexuais. Eles sofriam muito, pois os seus pecados foram abomináveis diante de Deus. Esses pastores são sodomitas e estava no mesmo lugar dos que praticavam sexo ao contrário da natureza. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Nenhum ser humano, por mais terrível que seja, merece aquele lugar. Eu fui torturada e os demônios faziam eu me lembrar dos meus pecados, principalmente quando eu prejudiquei o ministério do pastor, destruindo seu casamento. Ali eu pagava por todas as maldades que havia cometido. Eu também senti pavor daquele lugar, e no fundo do meu coração eu sabia que pertencia àquele lugar por haver morrido preso em meus pecados. Eu e a minha esposa morremos cativos do mundo, sendo prisioneiros do pecado. Os demônios tinham todo o direito sobre as nossas vidas, éramos deles. Aqueles demônios nos faziam de seus prisioneiros e arrastavam a gente para todos os lugares do inferno, torturando nosso corpo com grande crueldade. Aquele era o resultado de quem morre prisioneiro da sua carne, realizando todos os seus prazeres pecaminosos. Morremos presos em nossos pecados e os demônios jogaram a gente no calabouço do inferno. Todos os pecados que cometemos passaram diante dos nossos olhos. A minha mente foi programada para pensar em todas as maldades que a gente havia feito. Desde quando pequei ainda criança e já tinha noção daquilo que é errado. Os ratos carnívoros nos atacavam em nosso calabouço. Esses ratos têm forças de feras e pulavam em cima de mim. Eu não tinha resistência contra eles. Eu estava dominado por milhões de ratos satânicos que me rasgavam com seus dentes finos. Eles estavam por todos os lugares e eram ratos infernais, pareciam feras roedoras que devoravam todas as almas. Já eu fui atacada por um enxame de besouro que me mordia e arrancava pedaços do nosso corpo. Esses besouros diabólicos atormentavam a todas as almas. Eu entrei em histeria e comecei a gritar igual uma louca. Quando eu e o meu esposo fomos resgatados do inferno por uma força sobrenatural que nos tirou dali, a nossa vida mudou radicalmente. Eu fui visitar a ex-mulher do pastor que destruiu seu ministério. Eu pedi perdão para ele e também para o seu ex-esposo, tentei reconciliar os dois, mas eu não sei se eles voltaram. Já a minha vida conjugal eu regularizei no cartório, oficializando a minha vida diante da lei do matrimônio e diante de Deus. Agora eu estava casada de verdade, porque Deus me incomodou dizendo que eu iria para o inferno se continuasse amasiada. O Senhor me mandou entregar uma profecia à Igreja Assembleia de Deus. Levantei-te, minha noiva, para fazer a diferença na terra há mais de 100 anos atrás, quando as igrejas se corromperam. Hoje tu estás diferente para com o seu noivo, porque mudaste. Que saudades daquele tempo, quando oravas de coração a mim e seguia os meus estatutos. Bons tempos, quando me amavas como uma verdadeira noiva que anelava para com o seu noivo. Quantas almas tu ganhastes quando eras puras, quantos filhos nasceram de ti para mim. Começaste bem e agora estás mornas, nem frias e nem quente. Vomitarei da minha boca se não voltardes para o primeiro amor. Ainda tenho tido misericórdia desse ministério por causa dos antigos que têm guardado a verdade em seus corações. Esses poucos são os remanescentes salvos. Eu fiz uma visita nesse ministério e percebi que está pior do que onde eu congrego.
O meu pastor disse que já congregou na Assembleia de Deus. Disse que há 30 anos atrás a unção que esse ministério tinha era tão grande que não se comparava com o nosso pequeno ministério. Quando entreguei essa profecia em uma oportunidade que tive na Assembleia de Deus e um congresso, a igreja toda não glorificava e as perseguições vieram. Nunca mais me deram oportunidade e nunca mais preguei nesse ministério. A minha agenda foi cancelada de todas as igrejas assembleias. O amor de Jesus veio ao meu coração que eu suportei as pedradas e ainda aprendi a amar os meus opositores. O Senhor mandou entregar uma profecia para a igreja Deus é amor. Assim como Deus fez com o povo de Israel, levantou essa nação na terra para fazer a diferença na terra entre os egípcios, midianias, filisteus e outros povos. Jesus levantou a igreja Deus é amor para fazer a diferença na terra. Para ser um povo diferente e a luz do mundo. Deus me mostrou a visão de uma semente que caiu do céu e começou a crescer, se tornando uma árvore gigante. Os seus ramos estavam em direção ao norte, sul, leste e oeste. Jesus disse: Filho, eu fiz esse ministério crescer e espalhar aos 4 cantos do mundo por causa da fidelidade à minha palavra. Eles não podem fazer alianças com igrejas ímpias e nem copiar os que eles ensinam. Se eles fizerem isso, levantarei outro ministério em seu lugar e farei brilhar como estrela na escuridão. Eu me lembro de que em 2005, várias pessoas enfermas, quando pisavam os seus pés nessa igreja, eram curadas. Pessoas endemoniadas, quando entravam dentro dessa igreja, passavam mal e os demônios se manifestavam. Demônios não ficavam dentro das pessoas, assistindo o culto e rindo do pastor. Os demônios não me deixavam colocar os pés nessa igreja, eu tinha medo do ministério. Hoje sou uma cristã e depois de vários anos fui visitar essa igreja no meu bairro e percebi que pessoas já não caem endemoniadas, já não é mais a mesma. Curas e demônios caindo igual antigamente não se vê mais. Eu não sei dizer se todas estão assim, mas a do meu bairro mudou muito. O que posso dizer é que muitas igrejas foram influenciadas a andarem na santidade por causa dessa igreja. Outra igreja perto da minha casa chamada Igreja Pentecostal Aliança com Deus, que era uma igreja muito temida pelos os demônios na década de 90. Hoje está uma igreja fria espiritualmente que não ora mais e já não proíbe o pecado. E se continuar abrindo-se ao mundo, lamento dizer que a morte espiritual é certa. Assim como o profeta Jeremias lamentou por Jerusalém. Eu derramei lágrimas por esse ministério, e digo para os membros dessa igreja entrarem em oração para não entrar no mundanismo. Esse ministério foi referência de santidade de outros ministérios que seguiram como exemplo. Eu agradeço a Deus por tudo e que a paz dele esteja sobre todos. Amém.